Vamos ler a palavra do Senhor, que está em Hebreus no capítulo 12, e vamos ler o versículo 1 e o versículo 2, que nos diz assim: Aleluia. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que está proposta. 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, assentou-se à destra do trono de Deus. Nosso Pai Celestial, estamos aqui perante Ti, perante a Tua Palavra, que nos jaz hoje para a nossa meditação e também para o nosso ensino e para a nossa preparação, Senhor, para que todos os dias da nossa vida nós possamos estar preparados a cada momento, Senhor meu Deus da glória. Abençoa também cada irmão que está cá, que chegou cá, a este lugar, para te adorar em espírito e verdade e para ouvir a Tua palavra, em nome de Jesus. Tenho a vontade de sentar, meus queridos irmãos, buscar olhar para Jesus. Buscar olhar para Jesus, aleluia, torna-se algo mais difícil na vida para o ser humano. Porque o ser humano está habituado a olhar, fazer uma estátua de ouro, de pedra, de que seja, coloca lá em qualquer lugar e diz: olha, aqui está Jesus, aleluia, aqui está o Jesus que nós anunciamos. Mas na realidade aquele Jesus é falso. Aquele Jesus é feito por mãos dos homens e posto ali, porque o inimigo das nossas almas e do homem, não é verdade, procura enganar o homem. E o homem, e quando que não se aperceber disto, aleluia, continua a olhar para aquela estátua, ou aquele ídolo, ou o que lhe queremos chamar, feito por mão dos homens, e assim nós corremos a nossa vida. Corremos anos da nossa vida praticando esse ato, desagradando a Deus. Aleluia. E nós temos de ter cuidado, meus queridos irmãos, e quem vai ouvir esta mensagem, porque há dois espíritos no mundo: há o Espírito Santo do Senhor, aleluia, e há o Espírito do inimigo, das trevas, e aleluia, e que nós podemos dizer do diabo. E nós temos que saber a quem estamos a servir e a quem estamos a adorar. Se na realidade nós adoramos a Deus, devemos olhar para Ele, mas não olhar para essa estátua de maneira alguma, mas olhar para o que diz a palavra do Senhor, aleluia, para que vá bem na nossa vida, para que a nossa vida vá bem, para dar glória a Deus. Amém. Aleluia. No Salmo 34, o que é que nos diz o Salmo 34? No Salmo 34 diz-nos assim, como introdução, vou ler aqui também, aqui ó, um versículozinho, diz assim no 4: busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Olharam para Ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. Busquei ao Senhor, e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Olharam para Ele. Não é para essa estátua feita por mão dos homens. Aleluia. O homem tem que aprender a adorar a Deus em espírito e em verdade. E quando o homem não aprender a orar a Deus em espírito e em verdade, é impossível de haver novo nascimento. É impossível de haver novo nascimento. E quando o homem continuar a pedir àquela estátua, àquela feita por mão dos homens, é impossível, não pode nascer de novo. Porque aí não está o Senhor, aí não está muito menos o Espírito Santo. E por isso, meus queridos irmãos, nós devemos ser cautelosos, uma vez que o Senhor já nos salvou, aleluia, devemos permanecer nos ensinos da Sua Palavra. E é isso que Deus quer, que nós anunciemos a Sua Palavra. Aleluia, como diz em Hebreus, buscar e olhar para Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Quanto para dar glória a Deus? Amém? Então o versículo 1 o que é que nos diz? O versículo 1, sim, de 12, diz, aleluia, portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço. O que é que está nos embaraçando? O que é que está embaraçando o homem? É a idolatria. É o pecado.
É as transgressões do homem. É o que está a embaraçar o homem. É o mundo que está a embaraçar o homem. O homem ou mulher, não é? É o mundo. Quem então está a fazer esse mal? É o inimigo, é Satanás. Que está por trás de todo esse panorama do mundo. Amém? Aleluia. E nós temos que ter cuidado, meus queridos irmãos, no que diz o versículo 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra de Deus. Muita coisa aqui, não é? Primeiramente, diz que ele, aleluia, foi à cruz do Calvário. Amém? Aleluia. Suportou a afrontação da cruz do Calvário. Suportou os horrores da cruz do Calvário. Irmão e irmã, e quem me está a ouvir e quem vai ouvir, e você não tem suportado ainda uma crucificação como Jesus, nosso Salvador, sofreu. Nós sofremos, é verdade, passaram por as nossas fraquezas, nossas enfermidades, mas Jesus não tinha pecado, não tinha responsabilidade em nada, e ele agora foi levado à cruz do Calvário por causa nossa. Não foi por causa dele, mas foi por causa nossa. E é por causa de ti, meu amado irmão, e quem me ouve ainda, louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, aleluia. O que é que diz na palavra do Senhor? No Salmo 34 já falei, aleluia. Agora o que é que diz na palavra do Senhor? Aleluia. O que está em Gênesis no capítulo 19. Gênesis no capítulo 19, o que é que nos diz? Pastor, eu vou ler. Aleluia. O que diz em Gênesis no capítulo 19, perdão. Não é 9, é 19. No capítulo 19, é um ato no mundo que aconteceu numa povoação, numa comarca chamada Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra ficava nas campinas da Palestina. Amém? Imagine. E então, como Ló, esta família tinha vindo com ele, tinha se juntado a ele, e chegaram a pontos que não conseguiam viver juntos, porque já não havia sustento para duas famílias. Abraão disse-lhe a ele, olha, escolhe. Ló, como olhou, viu por a vista, disse, eu vou para lá. E foi para Sodoma e Gomorra. E Abraão ficou naqueles carvalhais, naquele monte, sem nada. Não havia campos verdejantes, não havia nada. E Ló foi para lá, ele e sua família. E lá, o povo de Sodoma e Gomorra estava de uma maneira tão desastrada, que Deus já se tinha, aleluia, já não podia suportar mais. E disse, vou queimar esta cidade, aleluia. E foi quando o Abraão soube e intercedeu por ele. Por isso é bom, meu querido irmão, que me estás a ouvir, que tu intercedas, não pares de interceder pelos teus. Nós estamos numa campanha esta semana, não é? Do 1 até ao 7, não é? A campanha, aleluia, que o Senhor revelou em Romanos 14, 11, todo o joelho quê? Se dobrará. E toda a língua quê? Confessará. Amém. Essa aí é. A irmã está aprendendo. Amém? Essa aí é. Vamos estar de hoje até 8 dias nesta campanha. E vamos não pôr só os olhos em nós. Irmãos, não porque eu sou bom, porque eu sou uma pessoa coisa. Está bem, você é bom, já sabemos, não é? Mas você tem que pôr os olhos em Jesus. E tem que pôr os olhos também na sua família, nos seus familiares, que foram, ou que fazem parte do seu círculo de família, que estão assim separados de Deus, que estão aí nos campos de Sodoma e Gomorra, ficaram por aí à deriva. E quem é que vai interceder por eles? São eles ou você? É você. É o amado irmão e irmã que tem que interceder por eles. Amém? Eles são fora dos caminhos deles, porque eles estão em Sodoma e Gomorra. E o irmão está junto ao povo de Israel, ao povo espiritual, à nova igreja, não é? Amém? Mas eles estão lá, em Sodoma e Gomorra representam o mundo. E como eles estão lá, meus queridos irmãos, estão em perigo. Estão em perigo, como também estive, aleluia, esta família lá. E então acontece, aleluia, o Senhor disse na sua palavra, no versículo 17, creio que eu li, já não é verdade, e aconteceu que tirando-os para fora, disse, escapa-te, por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina, escapa lá para o monte. Mas a mulher
deste servo de Deus Altíssimo, meu amado irmão, o que é que ela fez? Aleluia. No versículo 26 diz que ela, aleluia, a mulher de Ló, que era o Ló, o sobrinho de Abraão, ela foi uma família real, uma família que Deus tinha escolhido, irmãos. Deus te escolheu a ti para ser uma família real, irmão. Sim ou não, irmão? Amém. Se o irmão pode levantar a mão, dê glória a Deus. Amém. Deus escolheu para você ser uma família real. Amém. E a mulher de Ló pertencia ao servo do Senhor, a Ló, não é verdade? O que é que ela fez? Ela ouviu bem, mas não guardou no coração. O perigo, irmão, está você ouve bem a palavra, mas se não a guardar no coração, não vai dar fruto. Não vai dar fruto, é impossível. A palavra só vai produzir na sua vida e na vida de todos que a ouvem quando nós a guardarmos no coração. O que é que ela fez? Aleluia. Ela olhou para trás. O anjo tinha dito, não olha para trás. Estás em perigo. E ela olhou para trás. O que aconteceu a esta mulher? A Bíblia diz que ficou numa estátua de sal. Está a ver? É o que o mundo vai ficar. O mundo vai ficar. Jesus está para voltar ao mundo. E quem é que Jesus veio buscar no mundo? Veio buscar a sua igreja. Aqueles que pertencem a Ele, têm o seu nome escrito no livro da vida, que se preocuparam em servir ao Senhor. E não é que seja melhor do que os outros, com certeza, mas lavaram os seus pecados no sangue do Cordeiro. Posso ouvir um amém? Amém. Glória a Deus. Vamos avançar, meus queridos irmãos. Aleluia, porque já é noite, não é verdade? E temos que andar. Isaías 45, 22, o que é que nos dá, diz o profeta Isaías. O profeta Isaías, e no capítulo 45, versículo 22, diz assim, olha lá. Olhai para mim, olha lá. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Agora, irmão, que tinha sido ensinado, como eu também tinha sido ensinado, fizeram uma imagem de escultura, coberta com ouro até, muito linda, e diziam, tu tens que olhar para esta imagem. Mas essa imagem não tem nenhum valor, porque é feita por mão dos homens. Agora, para quem você tem que olhar? Você tem que olhar para cima de todos os céus, fechar os seus olhinhos e dizer a Ele, Senhor, eu quero falar contigo, estar acima de todos os céus, estar sentado à direita do Pai. E eu quero te pedir uma coisa. Quem sabe o irmão quer pedir saúde? Quem sabe o irmão quer pedir que o seu filho se converta? Quem sabe o irmão quer... etc, etc, não é? Que cura uma enfermidade, ou etc. Aleluia! E todos nós temos, aleluia, as nossas necessidades. E então o profeta aqui, cheio do poder de Deus, do Espírito Santo, diz, olhai para mim e sereis salvos. A primeira mensagem é ser salvo, meu querido irmão. Então olhar para Jesus, não para aquele Jesus que está feito pelos homens, mas para aquele Jesus que está sentado sobre os céus, em cima dos céus, no paraíso de Deus, ao lado do Pai. É para isso que você tem maldade. Vamos explicar esta mensagem, aleluia, a maneira como você e quem me está a ouvir ou quem vai ouvir, aleluia, pode olhar para Jesus, se estiver atento a esta palavra, amém? Vamos agora para Isaías, mais à frente um bocadinho, mas agora é no capítulo 66, vai ser tudo eito, para o irmão não ficar atrapalhado. No versículo 2, que diz lá, porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas estas coisas foram feitas, diz o Senhor, mas eis para quem olharei. Primeiramente, capítulo 45 diz que você deve olhar para Jesus. Segundo, plano, Isaías 66 diz que agora Deus deve olhar para si. Amém? Evidentemente que é real. Se você procurou olhar para Jesus, e com certeza que sim, senão não estaria aqui, era impossível. Amém? Agora Jesus olha para si. Olha para si. Vê a sua maneira de viver. Vê a sua maneira de se conduzir neste planeta e até dentro da igreja. Ele vê a sua maneira. Não os convém a andar à deriva. Se vocês vissem agora o pastor a fumar aqui um cigarro, o que é que vocês iam dizer de mim? O pastor está louco. Ele não está bem. Ele não anda bem. Porque somos nova criatura. As coisas velhas passavam.
passaram na nossa vida, agora tudo se fez novo. E se o Senhor olha para nós, não nos quer ver com os velhos vícios na nossa vida. O irmão já deixou os velhos vícios? Então faz assim com a mão. Diga comigo, eu deixei os velhos vícios. Alto, eu deixei os velhos vícios. Outra vez, eu deixei os velhos vícios. Nem todos cooperam, ou não me entenderam também, irmão. Ninguém fica zangado com o irmão, pode ter a certeza. Aleluia. Glória a Deus. Amém. O que é que nos diz agora Zacarias? No capítulo 12. Estamos todos aqui para adelante, como dizia a minha cunhada. Adelante. Zacarias, capítulo 12, e que é versículo quê? Versículo 10. Não é? Zacarias 12, 10. Amém? Olha bem esta escritura. E sobre a casa de David e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o Espírito da graça e de súplicas, e olharão para mim a quem trespassaram e plantearão com quem planteia por um unigênito. Chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente por seu primogênito. Esta escritura está falando para o povo de Israel depois da igreja ser arrebatada. Depois da igreja ser tomada, vocês sabem que as forças do mal se vão levantar no mundo inteiro e o objetivo número 1 já não podem atingir a igreja porque a igreja já não está cá. A igreja já foi retirada. Mas há um povo que está cá, na face da terra, que não foi retirado, que o anticristo vai atingir. Vai atingir. Porquê que vai atingir? Porque esse povo, até este momento, tem endurecido tanto e tanto o coração, que não se tem convertido a Deus e por isso é que não foi arrebatado. Não é porque Deus não nos ama, Deus ama-os. Deus ama ao mundo, Deus ama, porque as criaturas foram feitas à imagem de Deus. Mas aquele que não vigiava é cá ficar, vai. Aleluia. E então, quando a igreja for tomada, o mundo vai saber que algo aconteceu no mundo inteiro, que o povo de Deus que costumava cá estar, naquele lugar, desapareceu, subiu para os céus. Pode haver alguns testemunhos que digam, olha, eu vi, assisti, e daqui da lá, isso agora já não sabemos, já não é conosco. Mas uma coisa sabemos, há um povo, aleluia, que vai ficar muito desesperado, porque Deus ama esse povo, e esse povo tem endurecido tanta raiz, tanto o seu coração, e tanto, e tem rejeitado o Senhor, que deu a vida por ele no Calvário. Mas os gentios que cá ficarem também, não vai pensar que é a melhor gente. Os gentios também, por causa da sua dureza de coração, e do seu duro coração, aleluia, foi terminada a pregação do Evangelho, porque a igreja do Senhor subiu, e já não haverá mais pregação para os gentios. Não haverá, terminou. A igreja é que prega aos gentios. Nós somos que temos que pregar aos gentios. É o irmão que tem que pregar aos gentios e aos judeus se aparecerem, não é verdade? É o irmão. Deus chamou o irmão para o irmão pregar. Amém? Quantos entenderam esta palavra? Levantem a mão. Amém. Entenderam ou não? Muito bem. Então o irmão e a irmã, chega um dia que o irmão vai sumir, irmã, vai desaparecer, vai ser arrebatado. Amém? Isto vai ser um grande pânico no mundo. Vai ser um grande pânico no mundo, porque já não vão ver o irmão, a sua casa está vazia, a minha está vazia, aquele está vazia, aquele irmão vão ir procurar, vão vir aqui procurar, vão andar a procurar em todo lado. Aqueles que têm rejeitado o Evangelho, nossos consórcios, nossos conhecidos e até amigos, têm rejeitado. Mas a nossa missão continua a ser firme. Pregar o Evangelho. Diga comigo, eu vou pregar o Evangelho. Levanta a sua mão e diga, eu vou pregar o Evangelho. Nem todos levantam a mão, não me entenderam, não? Diga comigo, nem todos, eu vou pregar o Evangelho. Eu vou pregar o Evangelho. Amém? Amém. Aleluia. Agora vamos para o Novo Testamento, meus queridos irmãos, mas para outro livro, para o livro de Lucas, no capítulo 9, e versículo 62. Amém? Encontrou? E Jesus lhe disse, ninguém que lança a mão ao arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Jesus está citando uma passagem, aleluia, referente à mulher de Ló, que olhou para trás.
Elas tinham no plano de salvação. E o irmão está no plano de salvação, mas tenha cuidado se olha para trás. Tenha cuidado com o inimigo das suas almas, porque quem atingiu a mulher de Ló foi Satanás. Foi Satanás que elucidou a mulher de Ló, que a enganou, que a tentou. E o tentador anda de volta, rangendo dentes a quem possa tragar. E se o irmão, aleluia, não vigia, o dragão entra dentro da sua casa, dentro da sua vida, dentro da sua família e destrói. Destrói. Porque o irmão está a olhar para trás. O irmão não olha para Jesus como Deus quer que olhe para ele. Não olha para Jesus. E o irmão não olhar para Jesus, Satanás viu que você olhou, ela deixou de olhar para Jesus. Pensa que Satanás não vê também? Ele vê. Satanás tem olhos. Ele também vê. Ele elucida o mundo para rejeitar o Evangelho. Ele elucida as nossas famílias para rejeitar o Evangelho. Ele recita os nossos amigos para rejeitar o Evangelho. Ele elucida. Amém, irmã? Canto para dar glória a Deus. Estão a ouvir ou não? Amém. Amém. Glória ao Senhor, irmão. Deus te abençoe. Em Lucas 22 agora. Aleluia. Estamos quase a chegar ao final. Aleluia. E capítulo 22 de Lucas e versículo 61, o que é que nos traz? E virando-se o Senhor, olhou para Pedro e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: antes que o galo cante, hoje me negarás 3 vezes. 3 vezes. E você é capaz de estar na igreja há muitos anos, ou poucos, não importa. Eu nunca neguei a Jesus, mas às vezes até damos testemunho mau, temos negado o Senhor. Vai ver nesta mensagem. O Espírito Santo quer falar connosco. Não sou eu. O Espírito do Senhor quer falar connosco. O valor que você dá à obra de Deus está numa balança. O mundo no prato esquerdo, a obra de Deus no lado direito. Como é que está o seu prato? Estão alinhados? Ou está o mundo em cima e o prato do lado de Deus está em baixo? Aí está o perigo. Aí está o perigo, meus queridos irmãos. Está o perigo. Nós nos dizemos crentes, e está bem, até que somos. Não estou cá para julgar ninguém, não é verdade? Mas está o perigo da nossa balança estar desacertada. Muito bem. Quando uma balança está desacertada, toda a casa pode estar desacertada. E temos que corrigir isso rapidamente para que a nossa balança esteja acertada. Estou eu a olhar para Jesus. Aleluia. Galatas 6. Glória a Deus. Galatas 6, versículo quê? 1 e 2. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai-o tal com um espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, olha bem, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Amém. É verdade, nós temos que ajudar os irmãos fracos. Os irmãos que estão em fraqueza, ou que estão às vezes transgredindo a lei do Senhor. Mas temos de ter cuidado que não nos vamos contaminar. Queremos ajudar e às vezes não aguentamos o coice da pessoa que nós queremos ajudar. E que isso não nos vai tombar. Nós somos chamados para ajudar, não tenha dúvidas. Nós somos chamados para chamar os pecadores ao arrependimento, não tenha dúvidas. Nós somos chamados para convidar as pessoas para vir à igreja, não tenha dúvidas. Mas temos de ter cuidado. O inimigo, a feroz serpente, anda de volta, rangendo como um leão a quem possa tragar. E se nos puder tragar a nós, ele fará. Mas se nós vigiarmos e olharmos para o Senhor, e muitas vezes na minha vida aconteceu, não vou dar testemunho aqui, aleluia, porque quero aproveitar tudo isto, que seja útil para todos que vão ouvir esta mensagem. E por isso, meus queridos irmãos, aleluia, o João também diz, aleluia, na sua epístola, aleluia, no 2,
e no versículo 10, não, perdão, no versículo 8, na segunda, 8, olhai por vós mesmo, para que não percamos o que temos ganho, onde recebamos o inteiro galardão. Olhamos para nós mesmos. O irmão, se não vigia na sua vida, quem é que vai vigiar? Se o irmão não olha para Jesus, quem vai olhar? É impossível. Irmãos, vou deixar aqui algumas dicas importantes para o irmão. Como é que você vai olhar para Jesus? Sabe como é que você vai olhar para Jesus? Quando você agarra neste livro sagrado, o seu para não ser igual ao meu, não é? Não importa. Não é, não? E o come todos os dias. E o come todos os dias. Não é que vai comer o livro, mas leia a sua palavra todos os dias. Se sustenta por a sua palavra. Sim ou não? Amém. Quem passa neste teste, levanta a mão. Amém. 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 Quase todos levantaram a mão. Quase que todos. Não me entenderam? Querem que eu repita? Não? Sim ou não? Posso repetir. Número 2. Este livro diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Já leu? Sim ou não? Amém. Sem santidade ninguém verá o Senhor. O que é santidade? Santidade é pureza de coração. Pureza de, aleluia, de alma e de espírito, que deve existir na vida de cada crente. Como é que pode ser isso, pastor? Sabe como é que pode ser? Quando você aplica o sangue de Jesus na sua vida. Senhor, pequei contra o céu. Perdoa-me, lava com o teu sangue. Diz a Bíblia. A minha Bíblia diz. Sim ou não? Amém. Terceiro ponto. Aleluia. 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 Ser um bom exemplo na igreja. Não um médio exemplo. Não um médio exemplo. Mas um bom exemplo na igreja. Dá um testemunho aos irmãos, verdadeiramente, aquele irmão é um crime. Quando você olha para todas estas coisas que diz a Bíblia Sagrada, e você as faz no seu coração, o amado irmão está a olhar para Jesus. Porque o Espírito Santo do Senhor virá sobre a sua vida para o ajudar, para o fortificar, para o purificar, para o aconselhar a você vigiar. De outra maneira é impossível. Aleluia. É impossível olhar para Jesus sem meditar neste livro sagrado. Porque este livro sagrado é a arma que o Espírito Santo vai usar para ministrar a sua vida. Para ministrar todos os dias a sua vida. E se você aparte deste livro, o Espírito Santo já não pode mais ministrar a sua vida. Então anda por fantasias. O mundo anda por fantasias exterior. Não tenha dúvidas, irmão. A minha família também lá fora anda por fantasias. E eles andam. Eu tenho muita família, não aqui, mas lá fora. Lá na parte lá do Atlântico. Milhares de pessoas, minhas famílias, que nem dou conta de lhes contar a todos, mas andam por fantasias. Entende? Fantasias exteriores. Se o irmão não for um homem daqui, da Bíblia, para ministrar a palavra, eles nunca vão deixar as fantasias. Mas se o homem, o irmão, aleluia, começar a equilibrar a sua balança e a sua vida espiritual começar a crescer e a sua vida mundana começar a baixar e você se apegar aqui a esta palavra, o irmão já deixou de andar fantasias e você vai ver o crescimento que vai acontecer aqui conosco. Vai ver o crescimento. Amém. Meus queridos irmãos, está bem, Antoninho? Acho que está bem.